uma mulher de pênis não combina comigo. Isso aqui é inútil em mim. Então eu fui lá e tirei. Eu tenho que estar ciente, né, que a partir do momento que eu escolhi essas coisas para minha vida, alguma coisa eu ia causar na sociedade. Eu não fui, eu não serei, eu sou. Eu sou o cara. Tatuagens, piercings, cirurgias plásticas e musculação. Não é difícil encontrar pessoas que, satisfeitas com o próprio corpo, buscaram nesses métodos uma forma de alcançar a imagem idealizada. A questão é, por que muitas vão mais além e se submetem a mudanças tão radicais? Descubra agora no Mundo Repórter. Qual a linha que divide o normal do exagero? No programa de hoje você vai conhecer 3 pessoas que fizeram alguma mudança profunda em seus corpos. Edson Souza, 55 anos, 10 vezes campeão brasileiro de fisiculturismo. Paula Sabatini, 40 anos, atriz e empresária, cover oficial da cantora Cher no Brasil. E o historiador Thiago Soares, 30 anos, que possui 19 tatuagens e 19 mudanças corporais, entre elas implantes, piercings e alargadores. Os corpos desses personagens estão em constante metamorfose. 25 milhões de brasileiros têm pelo menos uma tatuagem ou piercing. Mais de 600 mil cirurgias plásticas são realizadas por ano. O número de academias no país cresceu 2.000% em 10 anos. Esses dados mostram que as modificações corporais já se tornaram parte do cotidiano no Brasil. Olha, no começo as pessoas me chamavam de xereque. E eu ficava tão revoltada, que eu fui no cirurgião plástico, um amigo meu, falei assim, eu quero ficar com essa cara, que era o rosto da Cher. E ele pegou e me transformou na Cher. Bom, eu comecei bem na adolescência mesmo, 15 anos, eu comecei ali com o primeiro piercing, e aí é um caminho que eu venho trilhando. Para mim, a gente está sempre se modificando, né? Eu falo que eu comecei na adolescência, só que eu comecei a me modificar desde que eu nasci, né? Cortaram meu cabelo, minhas unhas, me deram remédios, a alimentação, tudo isso modificou meu corpo de uma forma. Eu fiz o que eu queria, graças a Deus. Eu sempre quis ser bodybuilder. Eu assistia na década de 60, final dos anos 60, metade e final dos anos 60, aqueles filmes com Steve Reeves, Frank Zane, Sérgio Nubret, Reg Park. E eu vibrava vendo aqueles homens, aqueles filmes de Hércules, aqueles homens fortes. E eu queria ser forte. Já fazem uns 10 anos que eu comecei a me interessar. Teve um dia que um empresário da noite que eu fazia show, chamado Sérgio Calil, ele falou assim, você se parece com a Cher, vamos montar um show? Eu falei, quem é Cher? Eu não conhecia. Não sabia nem quem era a Cher. Aí comecei a pesquisar sobre ela e pegar as músicas dela, mais legais. Daí eu fui conhecendo e fui gostando. E toda vez que eu fazia um show de Cher, o público aplaudia muito. Eu treino primeiramente por saúde. Primeiramente eu treino por saúde. Eu treino para aprimorar minha forma física. Eu estou esculpindo o meu corpo. Ainda estou esculpindo. Dizem, isso é um tabu, que atletas depois de 40 anos, eles começam a definhar e começam a perder massa muscular. Eu estou ganhando. Eu te mostro foto com 40 anos competindo, eu estou melhor hoje, 15 anos depois. Então, quer dizer, eu não sei. Quem está certo? A ciência ou eu? Psicológica, cultural, social. As razões que levam alguém a buscar um corpo ideal têm diversas origens. Entre elas, o modismo, que serve como um espelho da sociedade em que vivemos. Fazer academia hoje virou point. Vai na academia é point. É legal ir na academia. Tem menininha, eles vão olhar seu tênis, a sua camiseta. Eu tenho personal trainer. Eu faço dieta, não faz nada, mas fala que faz. A nossa, por ser uma sociedade capitalista, uma sociedade que vai transformando tudo em mercadoria e alienando por tantas razões, né?
pelas quais você faz as coisas, não necessariamente algumas dessas pessoas estão modificando o seu corpo por uma razão específica, mente artística, ou porque quer expressar uma ideia. Que hoje em dia ter uma tatuagem no braço é uma coisa legal, tão legal quanto uma blusa legal, ou um chapéu legal. Então tá ali, tá nesse jogo, né, de consumo, de ter, de ser. Então acho que isso colaborou. A mídia, né, começou a abrir mais espaço e de uma forma menos preconceituosa, abrindo um espaço bacana. Eu acabo sempre generalizando tudo, assim, sabe? Tipo, não só na modificação, mas como em tudo quanto é coisa. Se um aparece, o outro gostou e o outro vai copiar, a gente tem uma sociedade que é muito o modismo, né? Se eu fizer, eu também quero igual, ou eu quero parecido, quero ficar melhor que você. Então na modificação também acontece a mesma coisa, assim. Minha mãe achava que a igreja e a religião ia me salvar, mas aquilo só me condenava cada vez mais. Exibir um corpo modificado é encarar a intolerância de uma sociedade presa a certos padrões de normalidade. Ser diferente é ir contra, é perder amigos e até brigar com a própria família. Eu já nasci menino, mas eu sempre me senti menina. Desde criança eu me sentia errada. Eu queria ser uma menina, então eu me vestia de menina, pegava as roupas da minha irmã, apanhava do meu pai, apanhava da minha mãe, porque eu não podia vestir roupa de mulher. Aquilo tudo me frustrava. No começo, minha família achava estranho, né? Achava até que eu tinha problema neurológico. Queriam me levar no psicólogo, aquelas coisas, né? Que eles não entendem. Minha mãe achava que a igreja e a religião ia me salvar, mas aquilo só me condenava cada vez mais. Eu venho de uma família cristã, conservadora, e não fui sozinho, meu irmão também, junto comigo fez o primeiro piercing dele, então foi um boom de informação e eles não estavam muito preparados. Agora eles me respeitam, me chamam de filha, porque sabem que eu quero ser feliz, que eu quero ser uma artista, eu quero mostrar meu trabalho, e eles viram que eu não me prostituí e nem caí nas drogas, né? Então eu sou feliz assim, então eles me respeitam. Hoje eles compreendem um pouco melhor, né? Viram que não mudou meu caráter, não mudou minha personalidade, e eles passaram a entender um pouco mais. Não acredito que eles fariam o que eles gostam, mas respeitam. Conseguir a aprovação de uma família convencional é apenas uma das dificuldades. A situação mais complicada é lidar com as pessoas nas ruas e no ambiente de trabalho. A sociedade atual diz aceitar as diferenças, mas na prática o preconceito ainda predomina, mesmo que seja disfarçado. Tem pouco discriminado, mas com o tempo os caras vão acostumando, né? É difícil, mas a gente acaba acostumando. Tem alguns outros lugares que você vê que são estranhos naquele bem. É fato. O preconceito sempre rola. Mas enfim, é aquela coisa, cara, que eu faço, que eu deixo de fazer, eu faço por mim, porque eu gosto, entendeu? E como lidar com as pessoas que acham essas práticas anormais? Eu sou calma porque eles esperam de mim um comportamento agressivo e eu não entendo, mas porém respeito, porque eu acho que era isso que eles deviam ter comigo, me respeitar como eu respeito eles. É o que a tatuagem consegue estereotipar, muitas das vezes a pessoa não assimila, então ela quer levar a tatuagem para um lado pejorativo, né? Talvez para o lado da marginalidade. Então isso a gente tem que ter um diálogo racional. Né? A pessoa tem que parar e ver o que eu tenho no interior, porque ela tá vendo só o exterior. Se alguém te olhar estranho, você dá um sorriso pra ela que ela vai cair no chão, você mostra o bom pra ela e ela nem vai ver errado. A gente não aceita nada que venha de uma cultura que não seja essa cultura higienista, essa cultura racista, tá? Que quer limpar os corpos de qualquer sinal que não seja da adequação. Eu sofro esse preconceito até hoje. Você entendeu? Eu sofro esse preconceito. Eu ando na rua, eles me chamam de bombado. Eu tenho nome. Eu sou Edson Souza. Hoje em dia eu não reparo se as pessoas na rua olham pra mim, se comentam. Eu acho que
como faz bastante tempo que eu, né, me modifico, já criei uma certa resistência, ou sei lá. Mas a minha mãe, por exemplo, quando ela anda do meu lado, ela fala que as pessoas comentam bastante e tal. Mas é uma coisa que eu não percebo. E às vezes não é nem um olhar preconceituoso, assim, mas aqui é uma coisa nova para a pessoa. De repente, ela está ali numa situação de curiosidade. Nosso papel é estar aqui para informar a sociedade em relação a isso. Então, só assim a gente vai parar com esse lance das pessoas acharem que isso é ruim, ou isso faz mal, isso que faz a gente é louco porque faz isso, entendeu? Então a gente tem que dar essa informação para a sociedade para não ter mais isso. Thiago possui tatuagens, piercings, alargadores, língua bipartida e ainda pratica suspensão corporal. Paula fez diversas plásticas, mas o que mais chama atenção é o seu empenho em ficar parecida com a cantora Cher. Já Edson mantém uma disciplina rígida de exercícios e alimentação. O que essas pessoas têm em comum? Todas encontraram o seu ideal de beleza modificando profundamente seus corpos. Por trás dos motivos estéticos, artísticos e até da busca pela individualização está a autoestima. Eu sou muito perfeccionista no meu trabalho. Eu quero sempre aperfeiçoar. Como eu já tinha uma semelhança e não me achava bonita, eu quis arrumar, melhorar. E eu arrumei para o lado da Cher, para me aproximar com a figura da Cher. Mas eu me senti bem no dia a dia dessa forma. Não dá para estabelecer uma única causa para que as pessoas busquem essas modificações corporais, né? Vão ter pessoas que vão buscar por questões religiosas, espirituais, outros vão buscar por questões estéticas, outros vão buscar por questões artísticas, e por aí segue, né? Então, estabelecer uma única via seria falacioso, assim, impossível. Eu tinha 10 anos, eu não sabia se eu estava de lado, se eu estava de frente ou de costa. E eu me sentia discriminado, muito magro. E eu queria ser forte. Mas eu não queria só ser forte fisicamente, eu queria ser forte mentalmente. Eu queria aprender, eu queria os princípios. E os princípios eu fui buscá-los. O escritor Eduardo Galeano disse certa vez que o corpo não é uma máquina como sugeriu a ciência, nem um pecado como desejou a igreja, tampouco um negócio como quis a publicidade. Para ele, o corpo é uma festa, mas afinal, o que é o corpo? Em alguns lugares da Nigéria, as mulheres fazem cortes na pele para marcar fases importantes de suas vidas. Esta prática, também feita pelas tribos urbanas, é chamada de escarificação. Já Teherã, capital do Irã, é considerada a cidade onde mais se faz plásticas no nariz. Um dos motivos que explica a alta procura é o fato de ser uma das poucas regiões que não fica escondida pelos trajes e véus. Não existe nenhuma cultura humana que se conheça que não marque seu corpo de alguma maneira. Todas marcam. Seja furando a orelha, seja furando o nariz, seja furando a boca, não interessa, né? Ela sempre marca e marca por alguma razão. Quando eu comecei na adolescência, ela tinha uma questão estética, né? Era a forma que eu encontrei o meu belo individual, assim. Depois que eu passei a pesquisar e vivenciar isso com mais intensidade, mais aprofundamento, eu fui jogando essas práticas para uma questão artística, né? Para cada adepto, a arte corporal tem um significado único. Para mim, todo tipo de arte dá para ser considerado arte corporal. Porque se você não está usando só o seu corpo, você está usando, no caso, um instrumento musical ou algum objeto, ele acaba sendo extensão do seu corpo. Então, acho que tudo
pode ser considerado arte corporal para mim? É ter atitude, né? Você fazer o que você gosta sem pensar no que as pessoas vão achar. É filosofia de vida, né? Arte corporal para mim, como qualquer arte, é uma forma de expressão. Como qualquer forma de expressão, para mim é um jeito que a pessoa tem de se posicionar na sociedade, no mundo, o jeito que ela tem de se comunicar, de passar o que ela é para o restante do mundo. As modificações corporais também inspiram movimentos artísticos. Performances como suspensão e pulling brincam com sentidos e sentimentos de um público que não está acostumado a ver pessoas presas e penduradas por ganchos fincados na pele. O corpo se torna uma ferramenta da arte. Hoje em dia, a maioria das coisas que eu faço no meu corpo, elas estão dentro de trabalhos de arte, que é do campo da body art, que a gente costuma chamar. Eu costumo fazer essa diferença pontual, assim, que a body modification é uma coisa e a body art é outra, não são as mesmas coisas, né? Porque tem alguns textos que a gente vê, alguns discursos que falam, né, que body art é tudo, e não é tudo, né? Tem que ter uma discussão artística, uma inquietação, e que nem sempre está presente num piercing, por exemplo, né? Isso aqui não é receita de bolo. A maioria das academias, elas pegam os meninos, passam um programa de treinamento para todos iguais. Isso não é arte. A arte é você tirar do cara o que ele tem de melhor. É você chegar no cara e falar: você não nasceu para ser bodybuilder, mas você pode ser um bom jogador de futebol. O Brasil já ocupa a segunda colocação no ranking mundial de cirurgias plásticas, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgiões Plásticos e Estéticos. Por ano, são realizados quase 1.600.000 procedimentos, o que mostra o grande crescimento da indústria da vaidade no país, tanto feminina quanto masculina. Os norte-americanos ainda são os campeões do bisturi. A explicação para a tamanha procura pode estar no preço, pois as cirurgias estão mais baratas do que nos anos anteriores. A plástica, ela deu um boom nos anos 90, né? Ela deu um boom nos anos 90 e ela deixou de ser algo elitista, né? Ela começou a ficar mais viável para outros públicos. Acho que a grande questão é que o público tem algum público que vai atrás de preço sem se preocupar muito com a qualidade. E você, faria alguma cirurgia plástica? Faria no nariz, no peito e na barriga, recaustagem total. Eu faria para melhorar o que eu acho que tá ruim. Acho que no rosto, que é onde se vê mais. Fiz cirurgia no seio, coloquei silicone no seio, para aumentar a minha autoestima. Brasileiro é bumbum e, né, barriguinha enxuta, tanquinho e seios fartos. Isso que a gente vê de cirurgia plástica em massa, né? Ela tem pouquíssimo a ver com o indivíduo, tem muito mais a ver com essa projeção de ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, enfim. Fiz a raspagem porque minha testa era alta, como de homem aqui, então eles abriram, rasparam. Eu fiz o laser para te acabar com a barba, fiz o nariz 2 vezes, vai contando, bochecha, eu fiz queixo, lábios, seios, costela e bumbum. Cirurgia plástica não traz danos nenhum à saúde, só traz benefícios, inclusive o mais beneficiado é o nosso ego. Eu gostaria de estar em melhor forma física para ser entrevistado e filmado por vocês. Eu estou 30% e mais 30, 40% que eu vou alcançar até lá,